Opa, fala rapaziada, como vocês estão? Espero que bem. Eu me chamo Light e recentemente eu tava querendo jogar algumas coisas que eu já havia jogado. Só pra ter uma memória se realmente é bom que nem eu imaginava. Porque tem muito jogo que eu joguei, mas depois eu nunca mais toquei nele. Só taquei numa gaveta e nunca mais abri. E um desses jogos é Resident Evil 3 Remake. E hoje eu vou falar sobre o grande fracasso desse game. O que foi uma pena, porque um bom remake de Resident Evil 3 era algo aguardado por muitos. Tendo dois personagens muito amados, que nem a Jill e o nosso querido Nemesis. Ou Menezes para os mais íntimos. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like para me ajudar nessa jornada e agora que você já é inscrito, sem mais delongas, bora pro vídeo. Para vocês entenderem o contexto, a gente tem que voltar lá atrás quando a Capcom tinha lançado essa pedrada, chamado Resident Evil 3 Nemesis, que foi lançado em 1999 pela Capcom. E os fatores que faziam a série ser tão importante e adorada é que cada jogo numerado, pelo menos até o Resident Evil 4, trazia algo completamente inovador. Não só para a saga, mas para todo o gênero de terror, sobrevivência e também em jogos em geral. E ao contrário de seus antecessores, onde escolhíamos além da dificuldade um personagem jogável, Resident Evil 3 Nemesis possui somente uma campanha, onde você irá controlar a Jill Valentine, uma das sobreviventes do incidente na mansão do primeiro game. Muitos consideram o Resident Evil mais chuchu beleza que tem, comparando com os dois primeiros, tendo mais espaço de slots logo de começo, mais munições durante o game, o que hoje em dia não é bem assim, né? Porque o modo difícil é falta de munição e quando acaba a gente se arrisca na faca. E eu morro, e eu fico biruta das ideias. Eu não gosto disso, eu não gosto, Capcom. Comigo é assim, pelo menos, eu sou meio ruim e guardar munição não é comigo, porque se qualquer coisa que se mexa na minha frente, eu meto bala. Mas enfim, durante o game nos deparamos com uma mecânica que nem da esquiva da Jill, ou até mesmo as aparições do Nemesis, o que era sempre de surpresa, ficando na cabeça do jogador a pergunta, quando ele vai aparecer? E quando você relaxava, porque já tinha tido muitos confrontos, ele aparecia quando você menos esperava. E voilá, ele pulava por uma janela, dando um susto em qualquer player. Ele também tinha uma mecânica de abrir portas, de perseguir por vários cenários seguidos, sendo basicamente uma pedra no sapato da Jill. Se fosse hoje em dia, ele seria considerado um stalker da Jill, ou um emo calvo revoltado. O game recebeu altas notas na época, tendo uma história nova, as mecânicas inovadoras para a época, que nem a câmera em 180 graus. É uma história e mecânica de perseguidor muito boa, sempre dando aquele ar de tensão. Muitos cenários e confrontos com criaturas eram marcantes, que nem os Hunters e as minhocas gigantes lá. Falando isso, fica até meio esquisito. O game original tem muito conteúdo bom e diversificado, tendo criaturas diferentes e mecânicas mais macabras, que nem a parte do cemitério, que simplesmente brotava zumbi no seu pé e te puxava, né? Dando aquele sustinho qualquer um. Mas agora que você já sabe o que tinha diferente no clássico, provavelmente você já sabia, né? Vamos falar dele, do remake. Basicamente, se você for olhar na Steam ou em qualquer console, você não vai encontrar escrito remake. Então uma coisa que podemos fazer é separar a questão de remake e remaster, que não são exatamente iguais. Vamos lá, contexto básico. Remake se trata de refazer um game ou reimaginar ele inteiro. Enquanto o remaster, você apenas dá uma melhoria gráfica ao game, dando gráficos melhores que nem a versão HD Project de Resident Evil 4. Então mesmo a Capcom falando que não é remake, sim, é considerado um remake, porque a maior parte do game tá ali, mas teve grandes alterações, cortando partes que dariam algumas horas a mais no game. E assim vamos falar sobre as principais alterações, que ao meu ver ficaria interessante se eles mantivessem. A minhoca gigante lá é uma delas, até porque se colocassem como referência ou até mesmo como criatura pra você fugir, que nem fizeram no Resident Evil 2 Remake, com Leon fugindo do crocodilo gigante, ficaria interessante demais, até porque aquele bicho te perseguindo seria bem tenso, né? Aquele bicho grande, meio grosso. Lá ele. Uma coisa que seria bem-vinda também é uma variedade maior de inimigos na tela, até porque tem lugares com bichos muito específicos, pré-setados, sendo sempre a mesma coisa. Uma hora ou outra eles adicionam mais variedade, mas a maior parte do tempo do jogo só aparece Nemesis, zumbis, Nemesis... e também tava esquecendo de falar o Nemesis, né? E também aparece mais um pouquinho de Nemesis, eu acho que eu não falei dele, né? E como eu já disse antes, o cemitério, né? Se o cemitério tivesse ficado seria perfeito, até porque teria como ser mais assustador ainda, indo mais pro survival horror, saindo daquela pitadinha de ação, né, que eles fizeram em Resident Evil 3. Já começa com explosão, boom, e mais pra frente do vídeo eu vou falar do porquê que isso é bom, mas também não é. E como eu disse antes, o cemitério tinha como render mais sustos e mais horas pro game, mais ou menos que nem na cena do cemitério de Resident Evil 6, que vai estar aparecendo aqui no card um vídeo que eu falei dele ali. Foi o último vídeo, inclusive, passa lá depois. Lá no Resident Evil 6 tinha túmulos, que se você caísse tinha zumbis esperando, até mesmo que nem no original, que tinha zumbis que saíam da terra e pegavam teu pé.
bem no estilo filme de zumbi dos anos 90. Uma coisinha bem pequena que podia ter se mantido, mas não tem muita explicação do porquê foi mudado, é a morte do Brad, que no remake é o Carlos que mata ele, mas na realidade deveria ser o Nemesis. Não tem muito sentido essa mudança, inclusive. E por fim, lugares para explorar. Assim como no Resident Evil 2 tem muitos puzzles e locais para explorar, tendo mapas diferentes, mas nada que saísse do original. E já esse game aqui não tem nada para explorar direito. Muitas vezes você passa por um local e nunca mais volta. Ele fica inacessível muitas vezes. E uma peculiaridade muito chata é que eles tiram aquilo do sentimento de tensão que o Nemesis causava. Até porque ele aparece em momentos pré-setados, ou seja, ele aparece por conta da parte da história que você tá. O sentimento de simplesmente de aparecer um emo sem cabelo correndo atrás de você não existe mais. Foi removida essa mecânica do Nemesis aparecer do nada e te dar um baita susto, fazendo você se desesperar pra sair correndo ou até mesmo fechar o game, né? Experiência própria. Diversas vezes ele aparece pra gente, mas nunca dá susto. Sabe quando as coisas são tão óbvias que você simplesmente descarta? Então, esse Nemesis é descartável. Essa é a sensação que ele passa. E mesma coisa dele não existir no game. Ele não brilha que nem no original. Mas o que pra muitos foi um ponto negativo, eu simplesmente gostei, cara. Que foi as explosões e tudo mais, que eu tinha citado antes. Essas explosões são bem na pegada de Tomb Raider. Muitas pessoas não gostaram disso, até porque ia pra ação demais, mas outras pessoas gostaram, e eu sou uma dessas pessoas. Até porque Resident Evil e Tomb Raider não são coisas que combinam, mas essas explosões me agradaram. E isso porque eu não, até então, na primeira jogatina, eu não tinha jogado o original, né? Mas vamos falar agora de gráfico, né? Os gráficos são igual do Resident Evil 2 Remake, sendo muito bonitos e combinando com a estética dark do mapa muitas vezes. Mas os cenários de Resident Evil teve uma decaída, até porque a maior parte do tempo estamos em ruas, corredores, atirando zumbi, e a parte do hospital consegue te assustar mais com os Hunters e os esgotos com aquelas bolotas que tem muita vida. Eu não gostei disso. Também consegue te causar tensão, já o Nemesis, né? Ele só tinha um papel, dar susto e gritar Stars, e ele falhou nisso. Ele não brilhou que nem o Mr. X no último game, então podemos chamar ele de Menezes, a versão fraca do Nemesis. O fator replay desse jogo é bom, mas algo bem enjoativo. Depois de 2 jogatinas acabou a gameplay, tá ligado? O game é bom, mas nem tudo isso é comparado com a grandiosidade que foi o clássico. Esse aqui se apagou porque ele tenta entregar um conteúdo e não entrega nada além daquilo que jogamos. O game foi drasticamente cortado e isso foi muito triste. Mas joga Resident Evil 3, tire sua conclusão, porque se for só pra jogar, é um ótimo game, apesar de tudo. Até porque ele tem a Jill e o Carlos de personagens jogáveis. A narrativa tá melhor comparado com o Resident Evil 2 Remake. Devem estar pensando, mas você falou que o jogo é ruim o vídeo inteiro, mas por que eu vou jogar? Não, eu não tava falando que o jogo é ruim, pelo contrário, eu apenas citei coisas que se mantivessem seria incrível de rever, mas enfim. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Se gostou, se inscreve no canal que dá muito trabalho fazer esses vídeos, é sério. Deixa o like e compartilha com aquele amigo que gosta de Resident Evil. E já aproveita e passa em qualquer vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Obrigado por me assistir até aqui e até a próxima.